Simão Barjonas, Pedro, né? Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus conversando ali e perguntou: quem eu sou? E Pedro respondeu para ele: tu és o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Pedro teve uma revelação do Espírito Santo e respondeu de acordo com o Espírito. Tanto que Jesus falou: falastes bem, porque não foi a tua carne que respondeu isso, mas você foi totalmente conduzido pelo Espírito Santo como revelação de que eu sou verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Eu sou o Deus vivo, Filho do Pai. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ou seja, Jesus estava ministrando para os seus discípulos e dizendo isso. E Pedro, o mesmo Pedro que havia dito que ele era o Filho, o Deus vivo aqui na terra, o Filho do Deus Pai, como revelação do Espírito, Pedro, chamando-o à parte, quando ele revelou de que ele precisaria voltar para Jerusalém e passar por toda a circunstância pela qual ele passou, pelos sacerdotes e tudo mais, Pedro nesse momento o chamou à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Nesse momento, Pedro cometeu um pecado. Ele estava diante do Deus vivo aqui na terra, Filho do Deus Pai, e ele estava reprovando a Jesus no seu modo de dizer. Aqui ele teve uma atitude carnal. Ele não teve uma atitude dirigida pelo Espírito Santo. Então o que Deus quer dizer nesse texto em Isaías, quando diz: os meus e os seus, os nossos pecados, é que nos distanciam de Deus e que muitas vezes impedem que nós tenhamos a bênção sobre cada área, cada circunstância, cada situação da nossa vida, são os pecados. E os pecados não como a morte, o roubo, a destruição de alguma coisa, algo muito intenso, muito grave, mas é em todo momento quando nós não somos conduzidos pelo Espírito Santo. E somos sim dirigidos pela vontade da carne, da alma, do sangue, não buscando Deus, não buscando a revelação do Espírito Santo em cada circunstância, em cada atitude. Quando liberamos palavras, quando temos pensamentos maus, quando temos atitudes que desagradam a Deus, que não são dirigidas pelo Espírito Santo, nós deixamos de receber aquela bênção que já está estendida sobre a nossa vida. A nossa voz continua chegando-se a Deus. As nossas orações, as nossas petições continuam se achegando ao Pai. Porém, nós não recebemos aquilo que Ele já determinou, ou que Ele está determinando, como bênção sobre as nossas vidas.
Então, quando diz: eis que a mão do Senhor não está ressequida para nos abençoar, para nos salvar. Eis que os seus ouvidos não estão ensurdecidos para que não possam ouvir a nossa oração. O texto é esse. As nossas iniquidades, os nossos pecados, nós devemos deixar tudo isso aos pés da cruz. Nós devemos buscar a cruz a todo dia, deixando ali, depositando ali aquilo que é mal dentro de nós, aquilo que ainda é resquício da carne, é resquício das coisas do sangue do homem, e devemos buscar mais a intimidade do Espírito Santo. Quantos estão em jejum? Olha aí, quantos estão em jejum? Praticamente a geração está. E esse é um tempo onde nós devemos buscar o que? Através desse sacrifício que é o jejum. Não entendi. O Espírito Santo de Deus. Por isso que o primeiro ponto nesse tempo de jejum é o que? Buscar a intimidade com o Pai. Por quê? Porque a partir desse momento significa que nós não vamos andar ou estarmos sob uma regência de carne e sangue do homem, mas porque estamos em sacrifício de jejum, estamos buscando a intimidade do Espírito Santo, é mais fácil de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E nesse tempo de jejum, mais favorável ainda são as nossas petições, clamores, orações, intercessão, súplica, cânticos de adoração, agradecimentos, porque todo mundo só pensa nisso: pedir, 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 e o agradecer, agradecer, agradecer. Como ela falou, guerra espiritual. Opa, esse eu não sabia. Eu sabia da mente vazia. Mas a nossa mente não é vazia, ela é cheia do Espírito. Amém. É cheia dos pensamentos que vêm, os bons pensamentos que vêm de Jesus Cristo. Amém? Então, nesse tempo de jejum, é o momento que a gente tem mais valioso para que sejamos cada vez mais próximos a Deus, clamando a Deus, colocando diante de Deus as nossas petições, e creia, Ele está ouvindo. E a sua destra, antes mesmo dele ouvir, já está estendida sobre a nossa cabeça para nos abençoar. Amém? Então, será que nós estamos de fato exercitando esse caminho de vitória? Talvez hoje a gente tenha um pouco mais de revelação e ao mesmo tempo um pouco mais de cuidado com a nossa vida espiritual e a nossa vida como homem, mulher, aqui na terra, onde a gente deve, como diz a palavra, vigiar muito. E porque vigiamos muito, estamos atentos às coisas, e aí sim, orar em cima de tudo aquilo que a gente tem vigiado. Então é um momento agora que você vai fazer a sua reflexão. E você vai não só fazer a sua reflexão de pecado, ou de distanciamento do Espírito Santo, ou de algum motivo pelo qual você esteja de lábios impuros e mãos sujas, porque devemos estar de mãos limpas e coração puro. Esse é um versículo que marca muito a nossa geração. Então nós não podemos nos apresentar de lábios impuros, mãos sujas diante de Deus. Então é um momento de você agora ter comunhão com Deus, para você confessar o seu erro, ou se libertar da impureza do seu lábio, ou da sujeira da sua mão, e ao mesmo tempo colocar diante de Deus a sua petição, porque nesse momento Ele vai te ouvir. Amém? No lugar que você fique em pé.
é o momento que você tem liberdade. Se você quiser sair do seu lugar, você sai. Se você quer orar, se você quer não, eu vou pedir para você orar, em nome de Jesus. Baixa só um pouquinho, né? Ele vai colocar o louvor. Nesse tempo do louvor, é só nesse tempo, nada mais. Eu quero que você tenha liberdade em se expressar diante de Deus. Deus está aqui presente. E faça agora, sonda o seu coração, porque eu creio que Deus falou com você nesse momento. E o mais importante, se você veio a este lugar, não saia como você entrou. Porque se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, é para você agora, de fato, se libertar disso que pode ser uma imundícia, como diz na palavra, uma sujeira, um pecado, mas você se livra disso agora, para que você esteja próximo a Deus, e coloque já, nesse momento, antes de sair, a sua petição. Coloque a sua petição diante de Deus. Ele vai te ouvir, e você vai ter um tremendo testemunho, para edificar não só a sua fé, mas para te dar mais e mais interação com o Espírito Santo. Feche seus olhos e entenda que agora é você e Deus, e não tem ninguém do seu lado.